Marcelo pode voltar a bloquear o governo. Se eu tiver dúvidas sobre um ponto que seja desse diploma, que seja muito importante, eu peço ao Governo para repensar. Já aconteceu várias vezes. Posso não vetar logo, posso pensar, não querem alterar isto, não querem pensar nisso. E depois, se o Governo insistir, posso chegar a vetar, se for até ao fim do meu mandato. Calorosas saudações, e antes que Marcelo Rebelo de Sousa vete a lei que vos permite meter like neste vídeo, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores, para lá caminhamos, e partilhem também nas vossas redes sociais, até porque mais de 50% das pessoas que vê o canal ainda não é subscrita. Relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, o que é que se passa? Como é sabido, uma das principais diretrizes do atual governo de Luís Montenegro era fazer uma reforma do Estado. Até foi criado um Ministério da Reforma do Estado para cortar burocracia. Na altura, até Luís Montenegro disse que o governo iria iniciar uma guerra contra a burocracia. Ora, e essa guerra, entre aspas, está a começar agora porque foram anunciadas as extinções de algumas organizações dentro da máquina da administração pública. E Marcelo pode eventualmente vetar essas alterações que o governo quer implementar, nomeadamente a nível da educação. Portanto, sem mais demoras, vamos ver o que é que se está a passar, as declarações de Marcelo e também do próprio Ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. Marcelo Rebelo de Sousa avisa que a pura extinção de organismos como a Fundação para a Ciência e Tecnologia pode não ser uma boa ideia e dá o exemplo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Nos Açores, o Presidente disse, no entanto, que vai esperar para perceber o trabalho da nova agência que substitui a FCT para decidir se promulga ou não o diploma do Governo. A pura extinção, só por si, pode não ser uma boa ideia. Nós temos o caso do CEF, não é? O CEF foi extinto e depois houve adiamentos consecutivos durante 3 anos e meio e deram origem a esses adiamentos, a que em vez do que fazia o CEF, haja não sei quantas entidades a fazer aquilo que o CEF fazia. Se eu achar que é uma boa ideia, o diploma como um todo, se ele vier para a promulgação ao Presidente da República, e é possível que venha, por decreto-lei do Governo, eu promulgo, sem angústia nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se eu tiver dúvidas sobre um ponto que seja desse diploma, que seja muito importante, eu peço ao Governo para repensar. Já aconteceu várias vezes, posso não vetar logo, posso pensar, não querem alterar isto, não querem pensar nisso, e depois, se o Governo insistir, posso chegar a vetar, se for até ao fim do meu mandato. Marcelo, enfim, ele diz aqui o óbvio do ponto de vista das suas funções enquanto Presidente da República, não é? Pode promulgar, pode colocar aqui uma sugestão ao Governo em termos de alteração e pode, numa consequência final, caso ele próprio não aprove, vetar a proposta de lei. Ora, vamos colocar aqui por partes. Se eu acho que esta reforma do Estado é positiva, claramente, sem dúvida, há demasiada burocracia existente e Luís Montenegro e o Governo têm claramente razão nesse aspecto. E a primeira proposta, quer na extinção das organizações ou das entidades, nós vamos ver a seguir que vão passar de 25 para 7 ou para 8, ou seja, há aqui uma grande limpeza a nível institucional e isso é o primeiro passo para haver uma espécie de racionalização administrativa, ou seja, maior eficiência nos processos que existem e não haver tantos recursos humanos, digamos assim, a serem utilizados de forma ineficiente. Por outras palavras, talvez mais popularuchas, é acabar com tachos que não servem para nada. De forma sucinta, é a primeira razão. Parte positiva, já vamos aqui aos problemas ou às partes negativas que podem eventualmente advir daqui. O segundo aspecto é que dentro da parte da burocracia excessiva havia algumas queixas dentro de alguns destes organismos, nomeadamente além da própria burocracia, mas também atrasos nos pagamentos, falta de planeamento e, portanto, aqui o corte pelo zero poderá ser uma solução, mas, volto a frisar, e já vamos abordar isso a seguir, nas partes negativas ou dos problemas que podem aparecer, caso não haja um plano estruturado por causa disso, a nível institucional, científico e tecnológico, Portugal até tem alguma credibilidade neste aspecto e se não houver um programa suficientemente racional e bem estruturado a nível gradual para substituir este, essa credibilidade até acaba por ficar um pouco por água abaixo. Além do mais, há aqui uma parte positiva, que é, dentro da questão da educação e do Ministério em si,
como há mais, aqui não estamos a falar tanto das extinções ou das erradicações, estamos a falar até das junções que vão existir dentro dos diferentes departamentos. Há aqui uma parte positiva na junção da ciência e da inovação em vários aspectos. Ou seja, até acaba por ser positivo na modelação, se quiserem, científica com a questão da inovação, em que se agregam conjuntamente. Isso até é positivo nas matérias económicas de inovação tecnológica, no meu entender, claro. Portanto, eu diria que estes 3, 4 pontos acabam por ser a parte mais positiva desta erradicação de burocracia existente. Começaram pela educação, mas certamente a reforma do Estado irá para outras áreas também, mas eu vejo isto com bons olhos, não obstante os problemas. Já vamos abordar a seguir as partes mais, ou os problemas que podem surgir através desta reforma. A reforma do Estado começou na educação. O Governo anunciou uma redução do número de dirigentes e entidades do Ministério. Algumas, como a FCT, como já percebeu, são extintas. Foi o ministro escolhido para arrumar a casa. A reforma do Estado, a guerra que o Governo quer travar à burocracia, começa na educação. Eu devo dizer que, ainda bem, porque é daquelas que têm mais impacto na vida das pessoas. Estamos a falar das nossas crianças, dos nossos jovens, e faz todo o sentido começar por aqui. No caso da educação, é óbvio que temos entidades a mais e que são redundantes em muitos casos. Fernando Alexandre lidera um dos ministérios que mais pessoas emprega e o segundo com a maior dotação orçamental. Tem atualmente 18 entidades, vão passar a ser apenas 7. Isto significa que Eu tinha dito 25, eram 18, peço desculpa. dos atuais 45 dirigentes ficam 27. Entre as que serão extintas, integradas ou rebatizadas estão a Direção-Geral do Ensino Superior ou a Fundação para a Ciência e Tecnologia. O Governo garante que não estão previstos despedimentos. Diz antes que estão a ser libertados recursos. Obviamente, no Ministério da Educação em particular, nós vamos ter uma redução. No âmbito do Ministério da Educação, há a possibilidade de libertar recursos que podem ser utilizados em funções de maior valor acrescentado. Esta é a missão de Gonçalo Matias. O ministro anunciou ainda a criação de uma ARTE, Agência para a Reforma do Estado. Falta só escolher o dirigente. Ok, vamos às críticas que podem surgir a isto, e, enfim, já há algumas. Em primeiro lugar, a falta de algum planeamento relativamente a isto, porque houve pouca consulta pública, ou seja, houve pouco debate relativamente a toda esta reforma. E eu acho que aqui é bom que o governo do Luís Montenegro esteja a ser ativo, porque se repararem, tomou posse há coisa de, estamos em agosto já, mas foi aqui há 2 meses, mais coisa, menos coisa, por aí, mas já fez muita coisa do ponto de vista prático. A lei da nacionalidade, que enfim, teve agora um bloqueio por parte de Marcelo, que foi para o Tribunal Constitucional, mas a lei de estrangeiros, as questões de imigração, o IRS, agora a questão da reforma do Estado, ou seja, até pode já haver esse mesmo planeamento. Pelo menos do ponto de vista mediático, não está a passar muito essa imagem, até porque não houve muito debate público ou consulta pública sobre este mesmo tópico. E isso pode ser um problema até mais comunicacional ou de imagem que o governo pode ter relativamente a isto ou relativamente a todas as alterações que queira fazer. Eu diria que este é o primeiro ponto. Uma coisa boa que eu até, pelo que eu percebi, mas verifiquem por favor, é que os planos de financiamento agora são mais longos, creio eu, mas não está bem concreto. Isso também acaba por ser um problema ao mesmo tempo, porque são a 4 anos e isso para os investigadores é mais positivo. Mas mesmo assim eu não percebi se era bem assim ou não. Verifiquem por favor, não obstante que isso acaba também por ser aqui uma questão que tem que ser colocada em cima da mesa. Agora, à parte destes problemas que podem surgir ao governo e ao país, no caso, há aqui uma coisa que o Ministro da Reforma do Estado diz que é verdade. É que ele não utiliza bem estas palavras, não o quer parafrasear diretamente, mas o sentido, o logos, é basicamente este, é que a alocação dos recursos humanos na administração pública está mal feita, porque há áreas onde é preciso mais pessoas e há áreas onde há pessoas a mais com cargos que não são necessários. Ou seja, aqui a dificuldade do Ministério da Reforma do Estado, ou do ministro em questão, seja ele qual for, é perceber se as pessoas que estão nesses cargos que não deveriam existir, nesses cargos a mais, têm capacidade humana e profissional para conseguir cumprir as funções dos supostos cargos que não estão a existir noutras áreas da administração pública. Isto de forma genérica. Agora, é óbvio que o ministro não vai dizer isto porque não é popular, mas há cargos na administração pública que não deveriam existir e isso levaria normalmente, ou em questões normais, a despedimentos. Só que despedimentos na função pública são extremamente impopulares, ainda para mais do ponto de vista comunicacional, porque fazem perder votos.
E o ministro não vai dizer isto, e não sei, enfim, devido muito que o Luís Montenegro o vá dizer ao fazer agora, até porque temos autárquicas em outubro, e não dá jeito, como devem imaginar, do ponto de vista eleitoral, e em janeiro há presidenciais, não obstante que não são eleições partidárias, mas contam sempre, não é? De um ponto de vista geral, é isto. Acho positivo que isto esteja a começar a ser feito. É uma medida arriscada, atenção. Eu diria que talvez, isto até pode ser a mais polémica de todas as que o Governo tem feito do ponto de vista da reorganização da administração pública até agora, mas sem risco. Quem não arrisca não petisca, não é? E, portanto, num país em que estamos tão habituados à monotonia, a uma espécie de estabilidade na mediocridade, é que nada me vale estar estável se eu sou estável na mediocridade ou na miséria. É bom que haja planos para alterar as coisas. Certamente não vai correr tudo bem ao início, mas se não se pensar o país a longo prazo, não vamos conseguir fazer reformas estruturais. Portanto, é preciso arriscar. E eu acho que isto é um ponto positivo, não obstante os problemas que podem surgir daqui caso isto seja mal planeado. Atenção. Porque sempre isso em mente. Mas digam-me vocês a vossa opinião nos comentários. O que acham sobre isto? O que acham da opinião de Marcelo, da reforma em si? Deem-me a vossa opinião, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.